Bom dia, irmãos. É uma imensa alegria estar novamente com vocês para podermos aprender mais da palavra de Deus. E hoje nós teremos a aula do nosso módulo de estudos em Provérbios. E para esses estudos nós vamos utilizar a revista Um Guia para Viver Bem, da Editora Cristã Evangélica. Então nós vamos ter vários estudos no livro de Provérbios. Nós não vamos estudá-lo, né, capítulo a capítulo, mas nós vamos pegar importantes lições que esse livro nos traz. O livro de Provérbios, ele é um livro essencialmente prático. Então, nós vamos poder botar em prática, nós vamos poder repensar a nossa vida, as nossas atitudes a partir de estudos nesse livro. Então, mas antes de começarmos propriamente dita a aula de hoje, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe e abra o nosso entendimento? Então, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de aprender mais de Ti, da Tua Palavra, e pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para aprendermos mais de Ti, mas principalmente, ó Pai, para botarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo ao longo desse curso, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use e que o Senhor nos dê também um domingo muito abençoado. E é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos e pedimos essas coisas e agradecemos por tudo. Amém. Então, meus queridos irmãos, a aula de hoje ela é uma aula introdutória, uma aula, um panorama geral acerca do livro de Provérbios. Como eu falei, o livro ele é um livro muito rico em ensinamentos, né? Um livro que traz muita prática, muitos conselhos práticos para o nosso dia a dia. Então, eu queria propor um desafio para os irmãos. Nós temos, na verdade, dois desafios e aí cada irmão vai escolher aquele que convém melhor à sua realidade. O livro de Provérbios, ele tem 31 dias, então nós podemos pensar que na maioria dos meses, né, ou boa parte dos meses, nós temos 31 dias, então nós podemos pensar em ler um capítulo por dia. Mas muitos de nós já têm suas leituras programadas, né, e o objetivo não é atrapalhar, né. Claro que se puder acrescentar, melhor. Mas, se for mais dentro da sua realidade, queria propor para que nós lêssemos pelo menos 2 capítulos de Provérbios por semana. Super tranquilo, né? Porque aí, ao longo das aulas que nós fomos tendo, nós vamos ter condições de ler pelo menos uma vez o livro inteiro de Provérbios. Né? Então, e é um livro que ele é importante a gente ler de maneira lenta, porque são muitos ensinos. Né? Não é um livro de história, né? É um livro que vai trazer uma narrativa. Ele é um livro poético, então demanda esse cuidado, uma leitura mais atenta, mais reflexiva, né? Porque provérbios são nada mais do que sínteses, né, de sabedoria para a nossa vida diária, tá bom? Então, falando um pouquinho mais do livro de Provérbios, esse livro é um livro atribuído pela tradição judaica ao rei Salomão. Então, toda a sua escrita ela é atribuída ao rei Salomão. Mas o rei Salomão não foi o único autor do livro de Provérbios. O próprio livro ele vai trazer algumas outras personagens que compuseram provérbios, né, que trouxeram provérbios, foram inspiradas por Deus para registrar provérbios de sabedoria nesse livro. Então, nós temos alguns outros autores. Um deles é Agur, o outro é o rei Lemuel. Nós temos também um grupo de sábios que é mencionado. Provavelmente esses sábios eles eram escribas, né? Pessoas muito experientes que foram escolhidas, né, por Deus, né, e que trouxeram essa sabedoria que está registrada nas Sagradas Escrituras. E nós temos uma parte, no finalzinho ali do capítulo 31, que é uma parte anônima, nós não sabemos a autoria, né? Então é um livro que essencialmente é atribuído ao rei Salomão pela tradição judaica. Então nós sabemos que Salomão ele foi um homem muito sábio, né? Deus deu a opção dele escolher entre riqueza, entre o domínio sobre as nações e entre a sabedoria, e ele escolheu a sabedoria. E por ter escolhido a sabedoria, ter feito a melhor escolha, Deus deu o restante das bênçãos, né?
Então, Salomão foi um homem muito rico, ele teve paz no seu reino, né, nas suas fronteiras durante todos os seus anos de reinado. E ele foi um homem que era muito rico e muito admirado, não só pelo seu povo, mas por povos estrangeiros. E a Bíblia relata que muitas pessoas, muitos povos estrangeiros vieram para ouvir a Salomão, né? Inclusive nós temos, quando Salomão constrói o templo, nós vemos quantos reis prestaram tributo a Israel de maneira voluntária. Então doaram do seu melhor, né, para a construção ali do templo. Então era um homem muito sábio, um homem bastante respeitado e admirado no seu tempo. Mas a gente sabe, né, na história de Salomão, que o seu reino não foi um reino apenas de glória, mas ele teve problemas no final do seu reinado. Problemas por quê? Porque, embora ele fosse um homem sábio, a sabedoria ela tem uma característica importante. Ela não é algo que nós aprendemos somente intelectualmente. Na verdade, a parte intelectual é pequena, porque o que vale, né, para viver a sabedoria é praticá-la nos nossos atos e atitudes diárias. Então, a Bíblia ela mostra que Salomão, né, mais para o final da sua vida, ele se deixou corromper pelos seus desejos lascivos, né? Então, ele teve muitos casamentos com mulheres estrangeiras, tudo como a lei não trazia para um hebreu, né? Então, ele viveu a sua vida como bem quis, tinha um harém, então a Bíblia não omite esses fatos, mas mostra que quando nós não seguimos, né, nós não buscamos a sabedoria, não a colocamos em prática, os frutos dessas condutas, dessas ações, eles vêm, né? E o fato é que logo após a morte de Salomão, o seu reino foi dividido. Então, nós temos aí as consequências da insensatez, da falta da sabedoria. Então, nós precisamos praticá-la, não pode ficar apenas, né, naquele plano ali teórico, né? O livro de Provérbios, ele está numa seção, né, didática, como nós separamos a Bíblia, dos livros chamados livros sapienciais, ou livros de sabedoria. Então, Provérbios, ele está na mesma categoria de Salmos, de Jó, de Eclesiastes e de Cantares de Salomão. Então, esses livros, eles vão falar acerca da sabedoria, vão trazer poemas, narrativas, né, acerca de vários assuntos que estão ligados à sabedoria e à prática de uma vida cristã. E é interessante que quando a gente pensa, né, em Salmos e Provérbios, Salmos ele vai trazer ali a inologia do judeu, né? Então o livro de Salmos ele vai descrever como é a relação do homem com o seu Criador, com o próprio Deus. Então vai mostrar acerca da devoção, do culto a Deus, ou seja, da nossa vida devocional e do relacionamento que todo ser humano precisa ter com Deus. Todo crente precisa ter com Deus, né? Já no livro de Provérbios nós vemos uma outra realidade. Nós vemos a mesma realidade com Deus, entretanto, o foco é a vida prática, a vida em comunidade. Então, nós vemos os relacionamentos, como nós devemos viver os nossos relacionamentos, como nós devemos viver de acordo com as diversas circunstâncias da vida diária. Então, Provérbios ele é um manual para a nossa vida diária. São orientações muito práticas, como eu falei, e éticas, ou seja, a forma como nós agimos, né, para que possamos viver em comunidade. E não só em comunidade de crentes, mas no mundo, né? Comunidade como cidadãos, né? Também do mundo. Então, o livro de Provérbios ele não vai falar apenas da vida religiosa, mas ele vai falar da vida cotidiana também. Então, é um livro extremamente prático. O livro de Provérbios ele é um livro que ele não é escrito em forma de narrativa ou de prosa. Ele é escrito em forma de poesia. Então, é uma forma diferente de nós aprendermos as lições. Então, a grande questão não está no contar de uma história, no desenrolar de algo, não. Mas são sínteses que acontecem em uma forma de poema. Interessante é que para a comunidade judaica, né, para a tradição dos grandes rabinos, a canonicidade, né, desse livro nunca foi questionada, ou seja, esse livro sempre esteve no cânon do Antigo Testamento. Então, para que os irmãos entendam, eu já falei isso em outros momentos,
uma das características do cânon, né? O cânon, na verdade, é a medida pela qual os especialistas ao longo do tempo foram definindo, foram encontrando as evidências de inspiração divina, de modo que aquele livro fizesse ou não parte das escrituras. Então, uma das características, né, pela qual nós, protestantes, temos um cânon, é o fato de a comunidade, né, para a qual aquele livro foi escrito, o aceite como escritura. Então, no caso, os judeus. Então, os judeus aceitam o livro, sempre aceitaram o livro de Provérbios sem questionamentos, né, para compor o Antigo Testamento. Então, ele é um livro canônico, ou seja, é um livro que traz ensinos, né, para a nossa vida, ensinos espirituais para a nossa caminhada de maneira geral, certo? Então, um livro cuja canonicidade nunca foi questionada, então sempre foi considerada a escritura. E é interessante que existem não só essas evidências externas, né, da tradição judaica, mas existem evidências dentro da própria Bíblia que atestam, né, a autenticidade, a canonicidade do livro de Provérbios. Então nós vemos que o livro de Provérbios, por exemplo, ele é citado no Novo Testamento. Então vou ler aqui para que os irmãos possam observar Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12, e logo em seguida eu vou ler o trecho de Hebreus, capítulo 12, versos 5 e 6, só para que os irmãos possam comparar e ver, né, que o livro de Hebreus está, na verdade, citando o livro de Provérbios. Então, eu vou ler primeiro Provérbios, depois Hebreus. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, nós temos aqui uma clara demonstração, né, de que Hebreus ele é citado no Novo Testamento. Né? Então, da mesma forma como a gente fala, o novo ele confirma o velho confirma o novo, a gente consegue ter essa evidência interna dentro da Escritura a respeito da sua inspiração divina, né? Já que a Bíblia ela é única, né? Embora a gente tenha vários livros, né, escritos em diversos momentos da história do povo de Israel e na história né, ali apostólica, nós vemos como é concisa, né, a composição das escrituras, né? Então a gente vê um livro confirmando o outro. Uma outra evidência interna bastante forte, né, para a inspiração divina desse livro é porque ele se refere a Deus em pelo menos 100 versículos, Deus de maneira direta, pelo nome Deus, né? Então a gente vai ver Deus sendo citado diversas vezes, então essa característica bastante forte. Por que eu estou falando isso? Porque o livro de Provérbios é um livro com máximas, né, da vida de sabedoria. Né? Então é importante a gente entender que, embora sejam fales sobre a sabedoria nos negócios, na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, tudo isso, né, foi escrito sob inspiração divina. Então não foi uma mera constatação humana de experiências, né, mas foi uma inspiração, ou seja, a partir das experiências humanas, o Espírito Santo ele foi guiando a escrita, mostrando acerca das verdades, da sabedoria e das consequências de você obedecê-la e de você desobedecê-la. Então o livro ele não traz apenas, digamos assim, as coisas boas, mas o livro de Provérbios vai falar das consequências também da insensatez e da desobediência, tá certo? Falando um pouquinho mais sobre o aspecto técnico, a escrita desse livro ela ocorreu muito provavelmente na época que o rei Salomão viveu, né? Então era ainda o momento que o reino estava unificado, aproximadamente no século X a.C. Então nós temos aí bastante tempo entre a escrita, né, até a chegada de Jesus Cristo. Como eu falei, ele é um livro essencialmente prático. E por que um livro tão prático, né, de provérbios? Se a gente pensar que o povo de Israel nessa época era uma sociedade mais agrária, mais rural do que urbana, né? E uma sociedade que nem todo mundo tinha acesso à escrita, as pessoas moravam no campo, muito longe, então precisava de uma literatura, né? De um aprendizado que fosse
bastante prático e fácil de saber, né? Então, os provérbios, eles são uma fonte muito importante de sabedoria verbal, então fácil de transmitir de pai para filho, né, de irmão para irmão, né, em diversos contextos. Então, a gente percebe que nessa época era bastante comum a gente encontrar na literatura, né, de diversos povos a escrita com a forma de provérbios. Então a gente encontra isso nos egípcios, nos gregos, nos sumérios, nos babilônios, ou seja, os povos daquela época utilizavam essa forma de escrita para transmitir verdades. No caso do povo judeu, nós encontramos verdades espirituais inspiradas pelo próprio Deus, então eram muito fáceis de serem lembradas ali no cotidiano, no dia a dia, né? E é um livro prático e vai tratar de aspectos muito diversos da vida, né, humana como um todo. Então a gente vai ter ali assuntos como família, como aquilo que falamos, a língua, né, o dinheiro, a amizade, vai falar sobre sexo, sobre as tentações, sobre o adultério, sobre a ganância e de como conduzir negócios, entre diversos outros assuntos. Nós podemos dividir o livro de Provérbios em duas grandes seções. Então, a primeira sessão, né, a primeira parte desse livro, ela vai dos capítulos 1 até o capítulo 9, em que o autor ele vai fazer uma grande reflexão acerca da sabedoria. E nós temos uma segunda parte, que vai dos capítulos 10 a 31, que vai fazer uma aplicação dessas constatações. Ou seja, na primeira parte, o autor ele vai fazer um hino à sabedoria, dos benefícios de você obedecê-la. E na segunda parte, ele vai esmiuçar na vida mais prática como nós podemos exercer a sabedoria nas nossas ações mais cotidianas, né? E aí é onde a gente vai encontrar a maior parte dos provérbios, né? A primeira parte é um desenvolvimento, tem essa escrita em forma de provérbios, mas a segunda parte é essa escrita, essa forma de escrita, ela é mais características. Então, falando um pouquinho sobre essa primeira sessão, que vai dos capítulos 1 ao 9, nós temos, né, é poesia, mas essa poesia traz uma ilustração, né, de um mestre que está falando ao seu pupilo, mas ele fala com o seu pupilo num tom mais paternal, um tom mais próximo, como um pai falaria a um filho. Então, eu trouxe como exemplo o Provérbios 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Ou seja, ele chama o seu pupilo de filho, então um aspecto mais, dá um tom mais carinhoso, um tom mais pessoal, né? Então ele está falando de uma maneira bastante pessoal. E o objetivo dessa primeira parte é exatamente mostrar um contraste, existe um contraste entre as consequências de você obedecer à sabedoria e buscá-la, ou de seguir uma vida de insensatez. Ou seja, para cada. É muito comum no livro de Provérbios a gente encontrar essa relação de causa e efeito. Ou seja, para cada escolha que fazemos, nós temos consequências, né? Então podemos fazer diversas escolhas, diferentes escolhas na nossa vida. E cada uma dessas escolhas vai ter consequências, né? Então o livro ele vai falar muito acerca disso. E nesse livro existe um tom muito grande de advertência, como eu falei. Não vai falar somente das coisas que são boas, mas vai falar das consequências das nossas ações insensatas. Então, o mestre, nessa primeira sessão, né, ao longo desses capítulos, ele vai alertar o seu pupilo, né, para algumas tentações em especial, né, quando nós agimos com insensatez. Então, vai ser falado sobre crimes de violência, sobre as promessas precipitadas, sobre a preguiça, desonestidade e sobre a imoralidade sexual, né? Então, vai falar acerca de temas muito importantes, né? E todos esses temas fazem parte da ética daquele que serve a Deus, né? Daquele que é nascido segundo seu propósito. Então, quando a gente passa para a segunda parte, né, a gente vai ver essa sabedoria sendo esmiuçada, aplicada em forma de provérbios. Mas a gente falou de provérbios, está falando de provérbio. O que é um provérbio, né, gente? A gente precisa definir o que é um provérbio. A palavra provérbio, né, ela tem origem no latim, proverbum, né, que significa em vez, né, em vez de palavra, ou seja, é quando eu uso uma sentença
que substitui muitas palavras. Então, o provérbio ele tem esse papel de sintetizar uma verdade longa ou uma longa experiência em uma sentença mais curta. Então, são sentenças curtas tiradas de longas experiências. Então, essas experiências que esses sábios tiveram, inspirados por Deus, foram registradas na forma de provérbios. Então, a gente sintetiza uma grande verdade, uma experiência longa, em algo menor. Então, nessa sessão dos capítulos 10 até 31, nós vamos ter os provérbios do rei Salomão, e esses provérbios eles vão estar registrados entre os capítulos 10 até o capítulo 22, verso 16. Nós vamos ter uma sessão daquele grupo de sábios que eu havia mencionado, que provavelmente eram escribas. Esse grupo, né, os provérbios, estão dentre o capítulo 22, verso 17, até o final do capítulo 24, né? Depois, novamente, nós temos os provérbios de Salomão, e aí nós vamos ter ainda os provérbios, né, de Agur, né, no capítulo 30, e do rei Lemuel, do capítulo 31, versos 1 a 9. E no final nós vamos ter um trecho muito famoso, né, em Provérbios, que é o hino à mulher virtuosa, as características de uma mulher virtuosa. E olha só que interessante, exatamente, né, essa poesia final, que é muito bonita, que está ali no livro de Provérbios, ela é anônima, não se sabe o autor, né? Sabemos quem inspirou, mas não sabemos quem foi a pessoa usada, né? Então, autor anônimo. Então, que tá essa poesia, esse acróstico, ele está ali nos capítulos 31, versos de 10 até 31. E aí, só falando, né, como curiosidade, Agur e Lemuel, eles são citados como maçaítas, ou seja, eles não eram exatamente da tribo de Israel, mas eles eram descendentes de Ismael que habitaram a parte ali norte da Arábia. Então, a gente observar os provérbios, né, vindo dessas duas pessoas, nós podemos observar a influência, né, de Israel num contexto internacional, ou seja, a sabedoria de Israel, ela atingia outros povos, né, ao ponto de esses provérbios serem considerados dignos de serem anotados, de serem registrados, né, e colocados nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos aí uma importância não da cultura, mas da sabedoria hebraica espalhada ali pelo mundo antigo. Nessa sessão nós vamos ter, né, a escrita em provérbios. Como eu falei, o provérbio são essas sentenças, né, são afirmações. A gente pode ter tanto comparações, né, vamos comparar uma coisa com outra, ou contrastes. Fazemos isso, teremos aquilo outro. Se faz isso, vai ter uma coisa oposta. Então temos comparações e contrastes, e nós vamos ter diversas construções poéticas. Então, os provérbios, eles não seguem um padrão, eles seguem vários padrões, na verdade, de construção, né? Então, nós não temos só uma forma de fazer provérbios que está registrado nas escrituras, nós temos várias formas. Então, eu trouxe somente algumas para exemplificar, para os irmãos entenderem como é que funciona essas construções, como é que elas podem acontecer. A primeira forma de se fazer um provérbio, né, de observar, é o que a gente chama de estrutura antitética, né? Ou seja, antítese é uma ideia oposta. Ou seja, a gente percebe que numa primeira parte da sentença, o autor ele traz uma afirmativa, e na segunda ele vai trazer uma ideia oposta à que ele expôs. Então eu trouxe aqui, vou ler para os irmãos, Provérbios 10, 15. Então vou ler todo de uma vez, depois eu vou mostrar as sentenças. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho da vergonha. Então aqui a gente já consegue observar, né? A primeira sentença. O que ajunta no verão é um filho sábio. Então ele fez essa afirmação. Entretanto, mas o que dorme na colheita é filho da vergonha, ou seja, ele traz uma ideia oposta, né, para apresentar uma outra ideia. Né? Um outro provérbio, ali capítulo 10, verso 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Olha só o que ele fala a respeito daquilo que é lembrado e daquilo que é esquecido. Olha que interessante esse provérbio. A memória do justo, ela é abençoada. Essa é a verdade, ela é abençoada. Como é que o autor ele reforça isso? Dizendo que o nome dos perversos
cai em podridão. Né? Então mostra essas duas verdades, né? E uma, embora seja oposta, nesse caso a gente pode até dizer que reforça, né, a ideia de que nós devemos ser sábios, né, no caso. A ideia é essa, mas ele mostra essa comparação para que a gente possa entender. E mostra também as consequências, né? Somos justos, a nossa memória ela é abençoada. Mas se somos perversos, nós cairemos em podridão. Quando a gente fala da memória, não dessa memória, nossa memória individual, mas daquilo que é lembrado. O justo ele é lembrado pelos seus bons feitos, né? O nome dos perversos ele vai ser lembrado de maneira ruim. Então nós temos essa estrutura antitética, que nós temos aí a oposição de ideias, né, como uma forma de trazer o ensinamento, e nós temos também uma outra forma de construir provérbios, que é usando a estrutura sintética, onde o autor vai fazer uma afirmação e na segunda ideia ele vai complementar, ele vai construir a ideia da primeira. Então é diferente. Olha só, Provérbios 16, capítulo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, a primeira afirmativa diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, fins que ele mesmo determinou. Ele só está reforçando essa ideia dizendo o seguinte, que até o perverso ele fez para o dia da calamidade. Ou seja, até o perverso ele tem um fim, uma finalidade, que o Senhor sabe. Né? Nós não sabemos muitas vezes, mas o Senhor ele sabe. Então, olha só esse outro provérbio que é muito conhecido, muito interessante, que está ali registrado em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Então, provérbio super conhecido, né? Uma advertência que nós não sejamos soberbos. Então, a primeira afirmação já é o resumo de tudo. A soberba precede a ruína, não seja soberbo, né? E aí ele vai complementar a ideia dizendo que a altivez do espírito a queda. Ou seja, a soberba vai trazer uma consequência ruim. Então eu trouxe essas duas formas, existem outras formas, né? A gente pode ver ali o melhor, né? Melhor isso do que aquilo. A gente vai ter essa comparação, né? Existem outras formas que são encontradas na construção dessas poesias. Como eu falei, Provérbios é um texto poético. Então, né, os especialistas nessa área, eles vão lá, vão observar essas relações e conseguem descrever, né? Mas o que vale de entendimento que eu queria mostrar para os irmãos é que, apesar dessa linguagem poética, a gente consegue entender perfeitamente o sentido de cada um desses provérbios, dessas máximas da vida, né? Então, a gente percebe uma coisa muito interessante, que a obediência aos princípios do Senhor, obediência à lei do Senhor, ela é chamada, lá no primeiro capítulo de Provérbios, verso 7, de temor do Senhor. Então, a sabedoria, ela não é algo que é inventado, né? Que é baseado no nada. Não. A sabedoria, conforme o livro de Provérbios, ela é baseada no temor do Senhor. Ou seja, o temor ao Senhor, a obediência a esses princípios é a fonte de toda a sabedoria. Então, nada mais é a fonte senão a obediência a esses princípios. E a gente observa que a sabedoria que é descrita no livro de Provérbios, ela não se trata somente de um conhecimento teórico, ou seja, daquilo que eu posso aprender de maneira intelectual. Né? A gente vai ver que a sabedoria ela se manifesta na prática, nas nossas ações, na experiência daquele que age com sabedoria. Então, a sabedoria, ela só é evidenciada na ação. A sabedoria não fica no campo das ideias, mas no campo da prática. Então, devemos praticá-la. As nossas ações devem ser sábias, não os nossos pensamentos. Claro que uma ação sábia, ela vai passar pelo processo de reflexão, pelo processo de inculcamento, né? De você perceber, de você contrastar as suas emoções, os seus sentimentos. Mas o que conta no final é como você agiu, né? O processo intelectual, né, de compreensão, ele é muito importante, mas se você não age, você não teve sabedoria, né? A grande questão é essa, e a gente falou disso agora há pouco no caso de Salomão, que um homem que tinha uma grande sabedoria, mas
ele em muitos momentos no final da sua vida, ele não seguiu, não agiu conforme a sabedoria, né? Então ele não foi um homem sábio no final da sua vida e teve consequências para a sua vida e para o seu reino, né? Então a palavra sabedoria aqui, né? A palavra que mais aparece, que é traduzida como sabedoria, é uma palavra hebraica que se chama Hokmah. Essa palavra ela pode ser traduzida como perícia, habilidade, ou seja, é com a mesma habilidade que um artesão, né, que um artista tem em construir algo, ou seja, é exatamente o produto, essa construção, né, que é a sabedoria, mostrando, evidenciando que o que vale é a ação, né? Então, por isso que precisamos agir com sabedoria. Só conseguimos ser sábios se agimos dessa forma, né? Precisamos construir. E é muito interessante que o autor, nessa parte, ele vai personificar a sabedoria. Ou seja, a sabedoria, né, nesses primeiros capítulos, né, especialmente na primeira parte, ela vai aparecer não como um sentimento, mas ela vai aparecer como uma pessoa, né, mostrando que ela é algo pessoal, ela pode ser entendida no contexto desse livro como um fio condutor das boas decisões, ou seja, a sabedoria ela está ali permeando todas as decisões acertadas, as decisões sábias, justas, conforme a vontade de Deus. Então, essa sabedoria que ela é personificada, ela mostra exatamente que se nós a obedecermos, nós vamos construir algo bom. Claro que isso não é uma verdade absoluta, nós vamos falar disso daqui um pouquinho mais para frente, né? Mas de uma maneira geral, entende-se que quando nós agimos com sabedoria, nós vamos colher bons frutos. E quando agimos com insensatez, vamos colher maus frutos, né? Então muitas pessoas vão chamar isso de lei do retorno, lei da semeadura, né? Mas a Bíblia ela mostra isso de uma maneira muito clara a respeito da sabedoria. Então, essa sabedoria personificada, né, de uma maneira poética, ela não é algo impessoal, pelo contrário, ela é algo que pode ser alcançado, algo com a qual você pode se relacionar. Então, não é algo inatingível, mas é algo que nós podemos alcançar. E é muito interessante porque o autor ele faz essa comparação da sabedoria e nós podemos fazer um paralelo entre a sabedoria e a própria pessoa de Cristo. Olha só, em Provérbios capítulo 8, nos versos 22 a 26, o autor ele vai trazer uma série de características da sabedoria. Olha só, ela é eterna, criadora de todas as coisas e amada de Deus. Se nós pensarmos bem, essas três características também são características que Cristo apresenta. E a gente observa, né, que lá em João, Jesus ele vai ser tratado como o Logos de Deus, ou seja, o conhecimento, ou seja, vai personificar ali o Logos de Deus, uma comparação. Então nós vemos um paralelismo muito forte entre a sabedoria e Jesus Cristo. Até porque a sabedoria, ela não é só algo, né, com uma boa ação, né, que vem fruto das boas ações. Mas a sabedoria, ela também é um atributo de Deus. Deus, ele é sábio. Então, essa sabedoria, a fonte dela é o próprio Deus, né? Então, é por isso que nós precisamos buscá-la através de um relacionamento com Jesus Cristo e também obedecendo aos seus preceitos. E é por isso que o livro de Provérbios ele é um livro muito rico e muito devocional, porque a gente pode aprender coisas extremamente importantes, né, para a nossa vida. Então o livro ele vai apresentar, como eu falei, essa relação de causa e efeito. Quando agimos com sabedoria, nós vamos ter uma recompensa. Quando agimos com insensatez, nós vamos ter outra recompensa. Então, ou na verdade, vamos ter resultados desastrosos. Mas, embora haja uma relação de causa e efeito, essa relação não é uma lei. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado ao interpretar o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele fala de uma maneira geral, de um modo geral. Quando somos justos, colhemos bons frutos, somos prósperos, né? Temos paz, né? Temos uma família equilibrada, mas
mesmo seguindo, mesmo sendo sábios, isso não quer dizer que em todas essas decisões nós vamos obter bons frutos, né? A Bíblia mostra, por exemplo, o sofrimento do justo. Então, muitas vezes, quando nós pensamos, talvez, nas nossas vidas, nós pensamos, poxa, mas em muitos momentos eu até agi bem, com sabedoria, mas eu não recebi coisas boas. Isso faz parte da vida, né? Quantas coisas ruins aconteceram conosco, mesmo sendo justos, nós passamos por sofrimentos, né? Nós podemos sofrer acidentes, sofrer perdas, passar por luto, né? Isso faz parte da existência humana. Então, ao contrário do que muitos movimentos, né, religiosos vêm pregando, que se nós tivermos um contato íntimo vamos ser felizes, vamos ser ricos, isso não é a verdade bíblica, né? Até porque a prosperidade, a riqueza que a Bíblia fala são outras coisas. É a paz na família, né? É a certeza da presença do Senhor, né? Ali da sua provisão no nosso dia a dia. Mas pode acontecer de, mesmo sendo justos, passarmos por diversas aflições. E quer ver um grande exemplo disso? Jó, que é homem que era mais temente ao Senhor do que Jó, que o próprio Deus falou que ele era temente a ele, né? E vimos quantas coisas, quanto sofrimento Jó passou. Claro que depois, né, Deus ele trouxe um renovo a Jó, Jó teve uma outra compreensão, né, passou a compreender Deus de uma maneira mais íntima, mais pessoal, e depois ele teve a sua vida restaurada. Mas ele passou por um sofrimento extremamente intenso, forte, então mostrando que, muito embora sejamos justos, muitas vezes não vai haver recompensa. E isso é uma lição importante. Nós não devemos agir com sabedoria para ter bons frutos. Nós devemos agir com sabedoria porque é isso que Deus espera de nós. Então isso traz uma outra perspectiva, uma perspectiva de que podemos ter bons frutos, mas vamos agir não só porque temos coisas boas, mas porque aquilo é correto. Podemos levar isso para a nossa ética no dia a dia. Nós, quando estamos no trabalho, nós precisamos fazer algo correto, não porque alguém está nos vendo, ou porque nós vamos ser elogiados. Não, mas nós devemos fazer aquilo que é justo e correto, aquilo que é legal, porque é o correto. E é assim que nós aprendemos, independente se vamos ser recompensados por aquilo ou não, sermos talvez até repreendidos por agir de maneira correta, não é? Quantas vezes na vida, né, vamos ser criticados por pessoas porque estamos agindo de maneira conforme os princípios da palavra de Deus. Então, não é um fruto muito bom de se receber, mas fazemos isso por causa do temor do Senhor e não pelos resultados. Então é aquela coisa, fazemos porque é a nossa devoção a Deus. O resultado, ele é uma mera consequência. Então, se ele vier ou não, não importa, porque o que vale é a obediência ao Senhor. Então, essa é uma diferença muito importante que podemos aplicar em Provérbios. E nós vemos também que a Bíblia vai dizer que em muitos momentos os ímpios vão prosperar. E faz parte da vida, né? Até porque se um ímpio, ou a pessoa má, ele age de determinadas maneiras, ele também pode colher bons frutos, né? E muitas vezes nós vamos ver injustiças, né? Vamos ver, não no caso do ímpio, mas no caso do homem mau. Muitas vezes esse homem mau, ele vai prosperar. E nós devemos abalar com isso, deixar de de agir com sabedoria, de fazer aquilo que Deus espera de nós? Não, porque como eu falei, a grande lição é, fazemos essas coisas, a nossa ética, né? Provérbios ele influencia a nossa ética para que possamos, por conta de um fruto, né? Resultado da nossa devoção a Deus, da nossa caminhada com Deus. Então, naturalmente, vamos buscar seguir esses padrões éticos e morais que Provérbios nos apresenta, e não porque vamos ter bons ou maus resultados, tá bom? Irmãos, essa aula é uma aula apenas introdutória, né? Só para que os irmãos tenham uma noção geral do livro de Provérbios. Quis propor esse desafio para que os irmãos eles possam ler conosco, né? Pelo menos uma vez o livro de Provérbios ao longo desse semestre. E a partir das próximas aulas nós vamos trazer alguns temas mais específicos nas revistas. Então, a partir da próxima semana, nós estudaremos a lição 1. Então, essa lição é uma lição, como eu falei, somente introdutória, só para animar a gente aí nesse estudo de Provérbios, tá bom? Meus queridos, mais uma vez é um prazer
compartilhar com os irmãos, né? Ensinando, eu aprendo muito mais, acreditem, e é uma alegria poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Que vocês tenham um excelente domingo, domingo abençoado na presença de Deus. Amém? E uma excelente semana também.